Olá, pessoal, boa tarde. Vamos dar aqui continuidade ao nosso capítulo 3, falando agora do finalzinho da expansão multipolar. Na aula passada, nós havíamos falado meio que a motivação para a gente fazer uma expansão multipolar, e a gente começou falando, olha, a gente tem um dipolo elétrico, então a gente tem duas carguinhas muito próximas uma da outra, e a gente está interessado em descobrir qual é o potencial a uma distância grande dessas carguinhas. É claro que a gente fez como é que era o potencial a uma distância grande dessas carguinhas. Eu tinha aberto esses dados aqui, quer dizer, você ia substituir no fundo isso daqui para R+, isso daqui para R-, e ficava com uma expressão bem grande, né? Então a gente falou, será que a gente não podia aproximar isso? Já que a gente está medindo uma distância grande, então, por exemplo, d² sobre r² é uma fração muito pequena, ela vai contribuir lá pela quarta, quinta casa decimal. Então, seria interessante a gente verificar se a gente poderia simplificar essa expressão. A gente utilizou, primeiro a gente eliminou esse termo, depois fizemos uma expansão binomial, ficando com essa coisa aqui. Então, a gente pôde aproximar 1 sobre o r com a perninha mais, como sendo 1 sobre r, 1 mais d sobre 2r cosseno de θ, né? E o com a perninha menos é a mesma coisa com o sinal trocado aqui dentro. Então, a gente pega esse cara e joga tanto o r com a perninha mais como o r com a perninha menos, joga aqui dentro. Note que é um menos o outro, então esse termo de 1 se cancela e esse termo aqui vai, na verdade, ser somado, né? Ficar duas vezes, vai cancelar com esse 2, a gente fez isso na aula passada. Então a gente podia aproximar esse termo de 1 sobre r com a perninha mais, menos 1 sobre r com a perninha menos, para d sobre r². Esse r² vinha, né, da multiplicação desse r para cá. Então 2 cancela, né, quando eu somar, e o r por r dá r². Então a gente podia escrever o potencial desta maneira, o potencial para um dipolo, né, elétrico. A gente podia aproximar para isso daqui, que é muito mais simples do que a expressão quando a gente expandia o r com a perninha e o r com a perninha menos. Muito mais simples do que a expressão que nós havíamos achado no início dessa coisa na aula passada. Aí a gente comentou, olha, bom, é interessante, né? Porque quando a gente tinha uma carga só, o potencial caía com 1 sobre R, uma carguinha pontual. Agora que a gente tem duas carguinhas pontuais, aproximadamente, né? É 1 sobre R². Então, quando a gente tem um monopolo, é um polo só, né? O positivo e o negativo, a gente tem 1 sobre R. Quando a gente tem um dipolo, 1 sobre R². Daí, a gente não demonstrou, mas a gente vai verificar. Quando a gente tem um quadrupolo, 4 cargas, né? Todas elas somadas tem que dar 0. Né? Dá 1 sobre R², e quando tem um octopolo, dá 1 sobre R². A gente até aproveitou para citar um exemplo das interações π, interações intermoleculares do tipo π, que é um tipo de interação que a gente poderia aproximar para uma interação entre quadripolos. Então, essa coisa aqui não é apesar de a gente falar pouco na física, ela não é tão atípica, não. A gente encontra ela várias vezes quando você está aplicando, né, matemática com outras coisas, como, por exemplo, interações entre moléculas, a gente pode aproximar. Certo? Bom, e aí a nossa intenção é, para qualquer distribuição de cargas, como essa daqui, a gente tem, então, pode ser um sólido com uma certa distribuição de cargas fixa qualquer, a gente gostaria de aproximar o potencial como uma série de potências, como essa daqui. Quer dizer, aproximar um potencial para uma distribuição qualquer de cargas como sendo a soma de um termo de monopolo, quer dizer, um termo que cai com R, uma soma, um termo de dipolo, um termo que cai com 1 sobre R², um termo de quadrupolo, quer dizer, com R², e por aí vai. Nossa intenção, então, é fazer isto.
é aproximar o potencial de qualquer distribuição como uma soma desses termos. Monopolo, dipolo, quadrupolo, octopolo, etc. E é isso que a gente vai fazer na aulinha de hoje. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai pegar o nosso sólido, aqui nossa distribuição arbitrária de cargas, e vai olhar especificamente para um pedacinho dela, um D volumezinho dela, um D tal, que aqui a gente está chamando de tal linha, que está sendo posicionado por esse vetor R' aí. E aí a gente vai... bom, a gente está interessado em encontrar o potencial, uma certa distância razoável dessa distribuição de cargas, e esse ponto onde a gente está interessado em descobrir o potencial dessa distribuição de cargas é o ponto P, que é posicionado pelo vetor R, sem linha e sem perna. A distância entre o elementozinho que a gente está analisando na nossa distribuição de cargas e o ponto, a gente vai chamar de R com a perninha, como sempre. E essa distância a gente pode escrever a partir da lei dos cossenos, como nós fizemos na aula passada em tantas outras. Quer dizer, esse valor ao quadrado, essa distância aqui ao quadrado, mais essa distância aqui ao quadrado, menos 2 vezes essa distância vezes essa, cosseno do ângulo entre esses lados desse triângulo aqui. Então, utilizo a lei dos cossenos. Então, eu escrevi R com a perninha dessa maneira. Note que tem um termo aqui de R ao quadrado, né? E seria interessante botar esse termo em evidência, porque esse R com a perninha, ele vai entrar aqui, eu vou tirar a raiz, ele vai entrar aqui, né? Então, se eu pudesse tirar o termo de R ao quadrado, para fora de uma eventual raiz, que a gente vai ter que fazer já já, seria bacana. Então, eu vou botar um R em evidência, um R ao quadrado em evidência. Aqui é beleza, porque já tem um termo, né? Mas aqui esse termo não existe, R ao quadrado. Então, multiplica em cima e embaixo por R ao quadrado, e aí bota em evidência, então vai ficar dividido por R ao quadrado. Então, fica R' ao quadrado dividido por R ao quadrado. Aqui já tem um R, então se eu multiplicar em cima e embaixo por R, em cima fica R ao quadrado, que eu posso pôr em evidência, e embaixo fica dividido por R. Então, esse termo aqui, quando eu puser um R ao quadrado em evidência, ele vai ficar dividido por R. Tudo bem até aqui, pessoal? Ok. Ok, professor. Então, vamos dar continuidade aqui a essa coisa? Bom, eu poderia escrever esses termos que estão aparecendo aqui, esse termo aqui e esse termo aqui, da seguinte maneira, ó. R' sobre R, botado em evidência, que multiplica R' sobre R, né, que aí dá R' ao quadrado sobre R ao quadrado, que é esse termo aqui. E esse outro termo aqui, eu só botei o R' sobre R em evidência. Né? Então, pegar essa parte aqui do meu colchete, os dois últimos termos foram um, né? E vou escrever desta maneira aqui. E vou chamar esse terminho, esse termo todo, de epsilon. Note, então, que o R com a perninha, quando eu for tirar a raiz, o R com a perninha, tira a raiz, ele vai ficar raiz de R ao quadrado, então R, raiz quadrada disso daqui. Raiz quadrada disso daqui, então, vai ser raiz de 1 mais essa coisa aqui que eu chamei de epsilon, né? Então, R com a perninha, quando eu tirar a raiz quadrada dele, vai ficar R, ele vai para fora da raiz, e aqui dentro vai ficar 1 epsilon. Ok até aqui? Beleza. Ok. E por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai de novo fazer uma expansão binomial. Quando eu substituir esse 1 sobre esse R aqui, né, que vai ficar 1 sobre R, né, então fica 1 sobre R, 1 sobre 1 mais epsilon, eu vou poder expandir esse cara binomialmente. Quer dizer, esse 1 mais epsilon, esse epsilon aqui, ele é esta quantidade. Note que esta quantidade é R' sobre R, né? Ela depende de R' sobre R, e essa distância, R' é sempre muito menor do que R.
Então, esse termo epsilon vai ser um termo próximo de zero. E aí eu posso fazer uma expansão binomial e desprezar os termos maiores, porque os termos maiores da expansão binomial, como nós vimos na aula passada, eles são sempre esse termo que vai aparecendo aqui, o x, né, que no caso lá está como epsilon, a uma potência. Então, se o epsilon já é um valor pequeno, quando for epsilon ao quadrado, ele é menor ainda. Quando for epsilon ao cubo, é menor ainda. Então, a gente vai poder desprezar esses termos de potências altas. Então, a gente faz essa coisa, primeiro, de chamar isso aqui de epsilon, já deixando implícito, né? Porque epsilon, lembra que estava lá no cálculo, a gente sempre chamava de coisa pequena de epsilon, né? Então, já está deixando claro que esse termo é pequeno, já que ele depende de R' sobre R. E R' sobre R é uma fração pequena. E aí, então, quando eu substituir o R com a perninha aqui, no meu potencial, vai ficar 1 sobre R com a perninha, então vai ficar 1 sobre R, 1 sobre raiz de 1 sobre epsilon. E aí eu vou expandir isso. 1 sobre raiz de 1 sobre epsilon. Quer dizer, vamos ver só quem é 1 sobre R com a perninha? Bom, 1 sobre R com a perninha é 1 sobre R, 1 mais epsilon, 1 sobre raiz de 1 mais epsilon, né? Que a gente poderia escrever como 1 mais epsilon elevado a menos meio. E a gente faz uma expansão igualzinha àquela que a gente fez na aula passada, expansão binomial. Vai ser esse cara vezes... vamos lá. Vai ser esse cara elevado a n, mais esse cara vezes esse cara aqui, né? O A elevado a n menos 1, que multiplica x, vezes o n, e por aí vai. Vou fazer assim. Vou fazer como eu já havia feito na aula passada, para a gente não ficar com nenhuma dúvida com relação à expansão. Eu vou copiar e colar aqui os termos que eu estou interessado em fazer. Então, vamos lá, onde eu estava? Eu estava aqui. Então, eu quero expandir 1 mais epsilon elevado a meio. Então, vamos lá. Vou botar esse cara para cá. Não acredito. Pronto, vai for direito. Então, eu quero expandir 1 mais epsilon elevado a meio, menos meio, né? Então, vai ficar 1 elevado a menos meio, ou a n, né? Mais não, né? Vai ficar menos, né? Menos meio, que é o n, que multiplica a elevado a n menos 1. Então, é 1 elevado a menos meio menos 1, que dá menos 3 meio, menos 3 meios, x, que é o epsilon, mais. E por aí vai. Note que 1 elevado a menos 3 meios é 1. Então, isso aqui também é 1. Então, ficou 1 menos meio de epsilon mais. Não é só ficar substituindo cada um dos termos que vão ficar aparecendo. Então, ficou 1 menos meio de epsilon mais. Aí o próximo termo, 3/8 de epsilon. O próximo termo dá menos 5/16 de epsilon ao cubo, por aí vai. Ok até aqui, pessoal? Ok. Ok, mas quem era epsilon? Não era esse aqui? Então, se eu expandir esse cara, agora eu tenho que voltar atrás, né? Porque eu tenho que escrever em função dos dados do meu problema. Bom, essa é uma passagenzinha um pouco chata. Porque você vai ter que botar epsilon aqui, epsilon aqui, epsilon aqui. Aí ele vai ficar elevado a nada, né? A 1. Aqui ele vai ficar a nada, não, a 1. Aqui ele vai ficar elevado ao quadrado. Aqui ele vai ficar elevado ao cubo. Então, você vai ficar com uma coisa mais ou menos assim. Está aqui 1, está aqui o epsilon, ó, meio de epsilon, mais
3/8 de epsilon ao quadrado, menos 5/16 de epsilon ao cubo, parará. Aí note que eu vou ter vários produtos notáveis aqui, né? Ó. Por exemplo, aqui que está o quadrado, vai ficar o quadrado desse, menos 2 vezes esse vezes esse, mais o quadrado desse, né? Então, vai ficar um termo, por exemplo, de 4 cosseno ao quadrado de alfa, que vai estar multiplicado por 3/8 depois, né? E aí multiplicado por essa R' sobre R. Então, você vai ter que juntar vários termos, os termos de R' sobre R, os termos de R' ao quadrado sobre R ao quadrado, os termos de cosseno, os termos de cosseno ao quadrado, os termos de cosseno ao cubo, e por aí vai. Quando você juntar todos os termos, vai ficar com isso a parte aqui de baixo. Esse 3/6, vocês vão ver rapidamente onde é que é, né? Então, esse termo aqui, ó, deixa eu fazer aqui. Fazer esse cara ficar um pouco menor, para não ficar maximizando o tempo inteiro. Então, note que lá tinha um termo assim de R' sobre R, menos 2 vezes cosseno de alfa. Então, vai ter primeiro, quadrado primeiro, menos 2 vezes primeira vezes segundo, mais o quadrado segundo. Ah, aqui tinha 3/8, né? 3/8 de R' sobre R ao quadrado. Então, vamos fazer só o termo de quadrado aqui para vocês verem como foi juntado tudo direitinho, tá? Então, quem é o termo de... Isso aqui não é quadrado não, tá, pessoal? Então, quem é esse termo ao quadrado, né? Quando eu multiplicar por todo mundo, vai ficar 3/8, R' sobre R ao quadrado, que multiplica, isso aqui ao quadrado, vai ficar 4 cosseno ao quadrado de alfa. Então, foi só o último termo desse cara aqui ao quadrado, né? Vai ficar, então, já botei o 4, então esse 4 cancela com esse 8, dá 3/6 de R' ao quadrado, R cosseno ao quadrado de alfa. Então, só um dos termos dá isso daqui. Tem vários outros que vocês ainda vão ter que somar. Então, um dos termos dá isso, 3/6, R' ao quadrado sobre R, cosseno ao quadrado de alfa. Aí você vai ter que coletar todos os outros termos que envolvem cossenos ao quadrado, cossenos ao cubo, e por aí vai. Você vai ficar com uma série como essa daqui, ó. Obviamente infinita. Agora, se vocês prestaram atenção, lá naquela aula que a gente estava fazendo, a aula passada, se não me engano, resolvendo a equação de Laplace em coordenadas esféricas, vocês viram que um termo que era cosseno de alguma coisa, depois 3 cosseno ao quadrado menos 1 sobre 2, cosseno ao cubo e trará, isso daqui era justamente os polinômios de Legendre. Então, esse termo são os polinômios de Legendre. E tem um aqui também, né? Aqui tem um polinômio de Legendre que é de ordem 0, que é 1. O de ordem 1 é cosseno, lá a gente escreveu como cosseno de x, né? Cosseno teta, na verdade, desculpe. O outro era 3 cosseno de θ menos 1 sobre 2, e aí o outro é esse daqui, e por aí vai. Então, esses caras são os polinômios de Legendre, de maneira que a gente pode escrever esse somatório desta maneira aqui, ó. Note que eu posso escrever esse termo de R' sobre R, que aparece elevado a 0 aqui, né, porque é 1, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, trará como uma progressão aqui de potências, multiplicado pelo polinômio de Legendre. Então, esse 1 sobre R com a perninha vira só, apesar de ser ainda meio complicado, mas pelo menos já simplificamos um pouco, né? Quer dizer, a gente consegue expandir 1 sobre R com a perninha em função da distância da onde você está, da sua origem até o elementozinho de carga que você estiver analisando, a distância até o ponto e os polinômios de Legendre, sendo que o ângulo é o ângulo formado entre aquele que posiciona
o elemento que você está analisando e o ponto onde você está medindo o potencial. Ok, mas isso é só 1 sobre R com a perninha. A gente tinha partido disso daqui, né? Ó. Então, eu tenho que multiplicar aquele somatório todinho, eu tenho que botar ele dentro do integral, multiplicar por ρ, fazer integral em detal. Então, fica aquele cara multiplicado por ρ, detal. Ok. Agora, vamos tentar reescrever esse cara aqui. Né? Aqui está um somatório, a gente botou ele para fora da integral, porque o somatório era de R, e a integral é em Né? Então, o somatório depende dessa distância, mas a integração é feita aqui, né? no teu corpo, aquele que você está trabalhando. Então, e cada elemento de carga, então, é posicionado pelas coordenadas linha. Então, o somatório ele pode sair da integral. Isto é, o meu potencial, então, vai ser 1 sobre 4πε0, um termo de potência que cresce aqui, né, um termo que vai começando de R, 1 sobre R, depois 1 sobre R ao quadrado, 1 sobre R ao cubo, 1 sobre R, multiplicado por essa integral aqui. Assim, ó. Em que aqui eu já expandi de volta os polinômios de Legendre, para vocês verem como é que fica. E por que eu expandi de volta o polinômio Legendre? Para você observar uma coisa interessante. Quando eu boto os polinômios Legendre, o primeiro o de primeira ordem, o de ordem zero, na verdade, é o 1, né? Então aqui fica só 1. E o de ordem zero, esse aqui está elevado a zero, então esse aqui fica R' elevado a zero, dá 1. Então fica só a integral de ρ de tal. A integral de ρ de tal é Q. Carga total, né? Integral de ρ de tal, o ρ volume, né? É a carga. Isto é, o primeiro termo dessa coisa aqui, quando eu for fazer o n igual a zero, é um termo como se fosse de monopolo. É uma coisa que cai com R, né? Quando substitui n igual a zero, fica 1 sobre R, que é Q. Então fica Q sobre R. O segundo termo, aqui o n é 1, né? Porque o primeiro termo é zero. Então o segundo termo é 1. Fica R' elevado a 1, R'. Polinômio Legendre de ordem 1 é simplesmente cosseno, ρ de tal. O segundo termo, então, né, que é o n igual a 1, o r é ao quadrado, aqui ele, 1 sobre r ao quadrado, r' cosseno de alfa, né, ρ de tal. Próximo termo, obviamente, vai ser 1 sobre r ao cubo, por aí vai. Agora, note o seguinte. Esse termo aqui está muito, muito parecido com isto daqui, ó. Vamos voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar diretamente para aquele que a gente tinha visto da revisão da aula passada. Vamos decorar, né? R ao quadrado, R' cosseno de alfa, tarará. Na aula passada, a gente tinha encontrado uma coisa assim, ó. R ao quadrado, cosseno, aqui a gente chama de teta, né? A teta e alfa é a mesma coisa. Só chamar de teta em vez de alfa. E por aí vai. Então tá com muita cara de ser o mesmo termo de dipolo que a gente achou. Basta que a gente consiga demonstrar que aquele termo dá isso daqui, né? Que D cosseno de teta ou A, cosseno de alfa, no caso. Então vamos lá, onde é que eu estava? Então, vamos olhar para esse termo. Então, a gente vai pegar só esse termo aqui. Esse aqui a gente já viu que dá um monopolo, né? Uma carga só. Igualzinho o de uma carga só. E esse termo aqui? Esse termo aqui, que eu já estou chamando de polo, então já estou entregando aqui que vai dar igual aquele ali, a gente poderia fazer o seguinte. Onde tem R' cosseno de alfa, a gente poderia dizer que é o R' produto escalar R chapéu, quer dizer, um vetor que aponta na direção desse cara aqui, ó, mais unitário. Porque aí, unitário, o modo dele é 1, né? Quando eu for fazer o produto escalar, vai ficar 1 R' cosseno de alfa. 1 R' cosseno de alfa. Então, daria a mesma coisa disso aqui.
Então, R' cosseno alfa, eu posso escrever como R chapéu, produto escalar R'. Vamos botar isso lá naquela integral. Aí vai ficar com R chapéu, produto escalar R', né? Não pode sair da integral, rho detal. Era detal linha, mas eu esqueci, tá, pessoal? Então, imagine um linha aqui nesse negócio. Bom, isso daqui vai aparecer algumas vezes, eu vou chamar isso daqui simplesmente de P. Vou chamar essa integral todinha aqui de P. Chamando essa integral aqui de P, eu posso reorganizar isso daqui de V de dipolo. Chamar dessa maneira. Tá? Fica R' que multiplica esse cara aqui, que eu estou chamando de vetor, né? Esse aqui é um vetor, né? Posso escalar, então isso aqui tudo é um vetor. Chamei esse cara de P. Agora, quem é P? Bom, P parece ser uma coisa do tipo R' vezes uma carga, né? A distância entre a origem e a carga vezes a carga. Então, distância da origem e a carga vezes a carga. Para um dipolo, quer dizer, se eu tivesse só duas carguinhas, como é que ficaria? Ficaria duas carguinhas, então, um vetor que posiciona a primeira carguinha, vezes a primeira carguinha, que é positiva, um vetor que posiciona a carguinha negativa, né, vezes a ela, que aí dá menos Q, que eu posso reescrever desta maneira, botar o Q em evidência, isso fica R mais R'. Então, vamos lá, deixa eu só para ficar claro o que eu estou fazendo aqui. Então, a gente ficou com a coisa assim. P era R', rolinha de tal linha. Né? Então, eu chamei esse cara de P. Eu quero poder comparar com aquele resultado que nós vimos na aula passada e nós revisamos hoje, que era do dipolo. E um dipolo era assim, ó. Deixa eu botar ele aqui. Então, eram duas carguinhas, né? Deixa eu botar aqui. Qualquer cola. Certo? Então, claro que eu não vou ter, se eu tenho duas carguinhas, eu não vou ter integral, né? Vai ser a carguinha vezes a distância, carguinha vezes a distância somadas, né? Integral vai ser um somatório. Então, vai ser o somatório das carguinhas vezes a distância à origem. No caso aqui eu tenho duas. Vamos botar só os vetores para ficar claro. Um vetor que vai da origem até a primeira carguinha, eu vou chamar esse vetor de R' mais. E o vetor que vai da origem até a carguinha menos, eu vou chamar de R' menos. Ok? Então, quem é meu P? Que eu estou agora trabalhando com carga pontual e virou só um somatório em vez do integral. Vai ser a primeira carga, vezes o vetor que posiciona ela, mais a segunda carga, só que a segunda carga é negativa, né? Menos que, então, menos que, multiplica o vetor que posiciona ela. Vou botar o Q em evidência. Quem é R mais menos R' menos? R mais... Não ficou vermelho. R mais... Não foi. R mais... É um vetor para cima. E o R' menos... Menos R', desculpe, é um vetor que aponta para cima também, é o negativo desse, né? Então, é um vetor assim, ó. Esse aqui é o menos, R' menos. Os dois somados, obviamente, vai dar um vetor desse tamanho aqui, né? Só que apontando para cima. E o vetor desse tamanho aqui, apontando para cima, tem tamanho D, né? Porque lembra que a distância entre as carguinhas era justamente D. Então, é um vetor que a gente poderia chamar de D. Esse aqui é como se fosse D. Então, P para duas carguinhas é Q vezes
vetor D. Vetor aqui. Então, o vetor P é Q vezes D. A gente vai chamar esse cara aqui de momento de dipolo, esse P. Momento de dipolo. E note que ele vai dar, ele é Q vezes D, né? Então, ele vai dar exatamente, quando eu fizer aqui Q vezes D, se eu fizer linha produto P, que é o que a gente tinha simplificado, né? Trocado aquela integral por P, para o caso do dipolo, vai ficar, então, Q vezes D, não, então o módulo dele, que é P aqui, estou chamando de P, cosseno do ângulo entre o R e o P. Mas o P é um vetor que aponta no mesmo sentido do D, então é um vetor assim, ó. Então, o ângulo entre eles é justamente θ, né? Entre o R e o D é justamente θ. Cadê? Bom, então a gente ficaria com P, que é Q vezes D, né? O módulo dele é Q vezes D, cosseno de θ. O módulo do momento de dipolo é Q vezes D, né? O módulo é Q vezes D, é o Q vezes o módulo do vetor. O módulo de P é Q que multiplica o módulo de D, tá? Que é D. Mas Q vezes D é justamente, Q vezes D cosseno θ, é justamente o valor que nós havíamos encontrado aqui, na aula passada, para o momento de dipolo de um dipolo, para o potencial de um dipolo. Então, aquele termo que nós havíamos achado, esse termo aqui, ó, é realmente um termo de dipolo. Isto é, quando eu pego uma distribuição de cargas qualquer, o potencial dessa distribuição de cargas pode ser aproximado por um termo de dipolo, ou um termo de monopolo. Quer dizer, eu pego a minha distribuição, vejo quanto tem de carga total, meço a distância entre onde eu estou medindo o potencial e o centro da minha distribuição, chama-se a distância de R, e o primeiro termo do potencial vai ser a carga total sobre essa distância. 1 sobre 4πε0. O próximo, eu tento aproximar a minha distribuição para duas carguinhas, como se pudesse analisá-la com duas carguinhas, como a gente viu umas 2 aulas atrás, em que a gente fez uma esfera num campo elétrico, né? Então a parte superior dela fica com a carga e a parte inferior dela ficaria com menos essa mesma carga. Então, o segundo termo da expansão de um potencial é um termo de dipolo, é como se eu aproximasse a minha distribuição para um dipolo. O terceiro termo é um termo de quadrupolo, o quarto termo é um termo de octopolo e por aí vai. Em que, quando eu defini essa integral aqui, como se no vetor P, eu criei uma entidade que a gente chamou de momento de dipolo, que no fundo mede a intensidade do dipolo. O dipolo ele é tanto mais intenso quanto maior for a carga e maior for a distância. Então ele é Q vezes D. Então é uma maneira de medir um dipolo, né? Já que um dipolo tem duas coisas, né? Não é só uma carguinha, tem duas, então entra tanto a carga como a distância entre elas. E agora você sabe que toda vez que você tiver uma distribuição de cargas, você pode aproximar o potencial dessa distribuição de cargas com uma soma de diversos termos. Por exemplo, a gente viu não. Eu coloquei na terceira questão da lista isso daqui. A gente tem 3 carguinhas.
dispostas dessa maneira. Então, tem menos Q e uma mais Q aqui no eixo Z. Então, é uma para um lado, outro para o outro, em Y, e uma na distância A, ali na direção de Z. Se eu quisesse escrever o potencial dela, eu consigo escrever facilmente, entre aspas, dá um pouquinho de trabalho, mas de maneira precisa. Porque quem é o potencial dela? Vocês já sabem, potencial de uma distribuiçãozinha de cargas qualquer é 1 sobre 4π ε0, somatório, digamos que seja em I, do R'I em I. Então é só fazer as distâncias de cada uma das carguinhas até o ponto que você está medindo, né, o potencial, e aí você consegue escrever, então, facilmente, entre aspas, o potencial para essa distribuição a distância R. Vai dar um pouquinho de trabalho, porque você tem 3 carguinhas, tem uma aqui, tem outra aqui, tem outra aqui, o ponto R está aqui, digamos que seja ele em vermelho aqui. Nossa, nunca muda a cor quando eu quero. Seja ele em vermelho aqui, então você vai ter que fazer 1 sobre 3 distâncias, escrever, né, 3 leis dos cossenos, né? Ficar essa distância aqui, essa distância aqui, essa distância aqui. Aí tem que escrever a lei dos cossenos para todos esses R's. Digamos que seja R1 aqui, esse aqui é o R2, digamos que seja o R3. Então vai ficar a carga dividido por o R1 mais a carga dividido pelo R2. Aí tem que escrever. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas dá, você consegue. Mas supondo que você não queira ter este tipo de trabalho, o que você poderia fazer? Bom, se eu tenho uma distribuição de cargas como essa daqui, eu posso falar, cara, eu posso pegar então e dizer que o potencial dessa minha distribuição é um termo que eu vou chamar de termo de monopolo, que eu já sei qual é a cara, é 1 sobre 4π ε0 Q sobre R, em que aqui o Q eu vou até botar diferente, para você saber que é a carga total da sua distribuição, mais um termo de polo, que a gente já viu lá também, que é 1 sobre 4π ε0, 1 sobre R ao quadrado, R, né, vetor P, em que aqui eu tenho que pegar e escrever o dipolo da minha distribuição todinha de carga, mais um termo de quadrupolo, etc. Então, eu posso aproximar para essa primeira parte aqui, esses dois primeiros termos. Eu só preciso escrever quem é o termo de dipolo e quem é o termo de monopolo. O termo de monopolo para uma distribuição como essa é muito fácil. Qual é a carga total dessa distribuição? Menos Q mais Q dá 0. Com menos Q dá menos Q, né? Então, o termo de monopolo para essa distribuição seria menos, né? Já vou botar o menos aqui fora. Q sobre R. Mais, agora tem um termo de dipolo. E aí, como é que eu escrevo o termo de dipolo? Bom, termo de dipolo, a gente vai ter que escrever a partir da definição de... Vou escrever dessa maneira, o termo de dipolo é isso. É o P produto escalar R. Então, vai entrar um cosseno aqui, né? E eu tenho que escrever quem é o P, que é o somatório dos Q vezes as distâncias. E aí vocês vão ter que pegar e fazer esse tipo de coisa também ali para aquela distribuiçãozinha de carga. Então, você vai escrever quem é o termo P para aquela distribuição de carga e vai fazer o produto escalar dele com R chapéu. No fundo, vai ficar só um cosseno. Vai ficar o P cosseno, né? Quem for o P, cosseno de θ. Então, vai ficar 1 sobre 4π ε0, R ao quadrado, um cosseno vezes o valor do P que você achou. Vai ficar um termo muito parecido com isso daqui, ó. Só que em vez de Q vezes D, vai ser o valor de Q, de P, de momento de dipolo, que você achou para esta distribuição, a partir dessa expressão para o momento de dipolo. Aqui vão ser 3 termos em vez de 2, né? Que eu fiz um termo de dipolo para 2 cargas. Aqui nós temos, nessa questão, nós temos
3 cargas, então você vai ter que fazer o termo de dipolo, termo de momento de dipolo, que é o P, para 3 cargas e substituir na expressão. E aí, então, vai ficar 1 menos, tarará, mais, já vou estar dizendo aqui, não sei se é mais ou menos, tá? Então aqui é mais ou menos, não sei. O valor do P que você achar, seno de alfa, não sei se eu chamei de alfa ou foi teta, R ao quadrado. Mas, né, mas eu pedi para aproximação até, tá? Aí você teria que achar o quadrupolo, você teria que achar um momento de quadrupolo, mas a gente não vai fazer isso, que não tem utilidade grande para a gente aqui na física. Então a única coisa que está faltando para vocês resolverem essa questão é encontrar o termo de momento de dipolo e substituir lá o módulo dele, né? Porque quando você fizer o produto escalar, vai ficar o módulo dele cosseno de teta. Deu para entender isso, pessoal? E Emerson, que tinha perguntado sobre essa questão. Eu vou tentar fazer, pessoal. Bom, pessoal, com isso, a gente já quase acabou a nossa matéria. A gente então consegue fazer uma expansão, pelo menos para os 2 primeiros termos, que é o que importa. Então a gente consegue aproximar uma distribuição de cargas qualquer, como aquelas 3 carguinhas. Aproximar o potencial dela para uma expansão multipolar. Não precisa fazer na expansão multipolar na mão, isso tem utilidade você aprender e compreender o que é cada termo, mas em si você não sai fazendo, né? Se ninguém chega para você com uma distribuição de carga qualquer bem doida, uma esfera, e está falando, agora encontra o termo de quadrupolo dessa esfera, e ninguém fala isso. É muito trabalho. Para a gente terminar esse capítulo, na verdade, só falta a gente encontrar o campo elétrico de um dipolo. A gente sabe o potencial dele, a gente achou na aula passada e repetiu agora, e ainda achou, né, o termo de dipolo da expansão multipolar, que é o potencial de um dipolo. E agora falta só encontrar o campo elétrico de um dipolo. Isso vai ser útil para a gente lá no capítulo 4, próxima matériazinha, quando a gente vai ver na parte de polarização e etc. Bom, note que o potencial ele só depende de R. Então, quando eu for calcular o campo elétrico, lembra que o campo elétrico é o gradiente, né, do potencial, menos o gradiente do potencial. E aí, se a gente escrevesse em coordenadas esféricas, só sobraria a coordenada R do gradiente. Nem θ nem φ apareceria. Aí fala, pessoal, mas não aparece θ. Não, mas θ aqui é fixo, né? Ele não é uma... Ele não é uma... Bom, θ não, desculpa. Eu estou falando estou confundindo com dipolo fixo. Não, vai aparecer o θ. Bom, aí, ou melhor, tem então a coordenada R, está aparecendo aqui em cosseno, então vai ter uma coordenada θ também. Tá? Coordenada θ do gradiente é menos 1 sobre R, que multiplica a derivada com relação a θ, mas não tem uma coordenada φ. Então, o campo elétrico de um dipolo, ele não depende do ângulo azimutal. O campo elétrico vai ser só as componentes, né, R e θ do gradiente. Né? Já fiz aqui a derivação. Então, o campo elétrico de um dipolo tem esta cara aí. Ele é 2 cosseno de θ em R e seno de θ em θ, e ele cai com R ao cubo. É claro, se o campo elétrico, a derivada do potencial, é um gradiente, né? Está ligado às derivadas do potencial. E o potencial cai com R ao quadrado, quando derivar vai ficar R ao cubo, né? Então é de se esperar que ele caia também com R ao cubo. Então, se você olhar um potencial que cai com R ao quadrado, sempre lembre de dipolo. E se você viu um campo elétrico que cai com R ao cubo, ele também é o campo elétrico de um dipolo. Tá? O campo elétrico R ao cubo é do dipolo.
potencial R ao quadrado é o do dipolo. Claro, termo de monopolo, campo elétrico, né? Cai com R ao quadrado. E o potencial cai com R. Então, para um dipolozinho como esse, que a gente representa pelo momento de dipolo P, que é a soma do produto das cargas vezes as suas distâncias, o potencial, o campo elétrico desse cara, ele só depende de R e θ. Se você fizer um gráficozinho dessa função aí, em coordenadas polares, você vai ver linhas de campo que fazem isto aqui, como estamos vendo na esquerda, saindo aí da parte da carguinha positiva, entrando na carguinha negativa, com essa aparência aí, esses lobos aqui, né? Opa. Ok? Que era meio que o de se esperar, e aquilo que vocês já haviam visto desde elasticidade de magnetismo 1, quando vocês foram fazer as linhas de campo de duas cargas, uma positiva e uma negativa. Vocês escreviam, né? Vocês desenhavam o campo elétrico exatamente dessa maneira. O campo elétrico eu não vou, do dipolo, não vou pedir nesta avaliação, mas eu quero que vocês memorizem, ou pelo menos saibam que a gente vai utilizar o campo elétrico para a próxima matéria. Para esta, eu só quero que vocês guardem o momento de dipolo e o potencial de um dipolo. O momento de dipolo. Isto daqui. Ele está ligado como se fosse a intensidade do dipolo, e é o produto das cargas vezes suas distâncias. E o potencial, ele cai com R ao quadrado, e é multiplicado em cima com, tanto pelo primeiro polinômio legenda, né, que é o quociente pé, primeiro não, o de nível de ordem 1, que é o segundo polinômio legenda, o primeiro polinômio é de ordem 0, que é 1, e multiplica o momento de dipolo, que é o P. Bom, eu não fiz a pausazinha, pessoal, porque eu queria acabar a matéria. Na aula de hoje eu queria só terminar esta matéria. Com isso, a gente fecha o capítulo 3 e está pronto para fazer nossa avaliação quarta-feira, essa quarta-feira agora. Termine bem aqui. Potencial do momento de dipolo. Ou potencial de um dipolo. Certo? E as questões que vão cair são mais ou menos essas que a gente já viu na lista mesmo. Então, vai ter uma questão em que vocês vão encontrar as condições de contorno, vão separar as variáveis e encontrar soluções para cada uma das equações diferenciais e montar a solução geral. Vou dar uma dica. A questão que vai cair, aí eu não sei se a gente resolveu ou não, mas pelo menos a imagem dela já apareceu nas nossas aulas. Vai cair uma questão nesse estilo de carga-imagem. Vocês já sabem o que vocês têm que fazer. É só botar uma imagem com a mesma distância ao plano, né, como se fosse a mesma distância a um espelho, e trocar o valor da carga e calcular o potencial da distribuição de cargas. Esse potencial vai ser a solução da equação da Laplace para aquela região que você está querendo. E talvez possa cair uma questãozinha como esta, em que a gente aproxima o potencial de uma distribuição de cargas para os dois primeiros termos da expansão multipolar. Então, você vai escrever o termo de monopolo, potencial de monopolo para essa distribuição, potencial de dipolo para essa distribuição, e pronto, somos dois. Esta é a aproximação que se procura. Dúvidas com relação a isso ou com o que vai cair com relação à prova, pessoal? Não, tranquilo. Tranquilo? Então, pessoal, é isso. Tá? Hoje a nossa aulinha vai terminar um pouquinho mais cedo, porque eu não quero mais dar mais matéria ainda. Acho que já tem bastante matéria para essa avaliação.
Recomendo que vocês façam as 3 questões da lista e façam questões semelhantes a essas 3 questões. Posso garantir que vão cair muito semelhantes a essas 3 questões. Professor, Oi. só uma dúvida. A lista em si também é a prova ou não? Como assim? Que só disse que é passar... Não, né? Não, a lista, prova é prova. Quarta-feira vai ter uma ok. avaliação, a lista tem que entregar até quarta-feira, mas não é a prova. Uma vai entendi. contar como 40% das suas notas e a outra vai contar como 60% das suas notas. Pronto, era essa minha dúvida. Tá? E você ainda vai ter essa que vai vir de 60% fazer na quarta-feira. Eu vou dar a prova nas 1 da tarde, mais ou menos, está postando em torno das 1 da tarde. E vou dar até umas 6, 7 da noite para vocês fazerem. São 3 questões nesse estilo aqui. Uma de contra a equação da classe, para uma região do espaço, a outra, e resolvê-la. A outra, carga-imagem, e a outra, aproximar o potencial para uma distribuiçãozinha de carga. Que é o que a gente quer que vocês saibam desse capítulo. Então, só isso. O resto é detalhes. Mais dúvidas, pessoal? Não, professor. Beleza, então, pessoal. Então, se qualquer dúvida com relação ao horário da prova, se eu por algum motivo não postar, podem me chamar a atenção lá no Zap, mas eu vou tentar postar. Não vou cometer com o erro que eu cometi na outra prova, não, de continuar dando a aula da turma antes de vocês e deixar vocês para lá, não. Desculpe, né? Eu não vou errar isso, e se eu por algum motivo errar ou vocês não conseguirem baixar, a gente aumenta o tempo para que vocês façam. Ok, pessoal? Okay. Deixa eu só fazer aqui, alguém tinha feito uma pergunta aqui no chat, logo no começo da aula, e eu não tinha respondido. A Eduarda tinha pedido para entregar às 8 da noite, porque ela tem uma prova no Detran, só acaba às 4 da tarde. Então, tá bom. Então, pode ser, posso deixar até... Vamos fazer assim, a Eduarda pode ficar até às 8, porque ela já deu a justificativa aqui dela, mas aí vocês, acho que ela tem tempo mais que suficiente para fazer das 1 até às 7 da noite. 6 horas, tá bom demais. O ideal era 3 horas para essa prova. Mas 6 é para que ninguém fique aperreado, certo? Vocês vão ter 2 horas para resolver cada questão. E algumas delas vão ser bem fáceis, como essas aqui. Quando vocês verem como é fácil, vai ver que essa daqui, por exemplo, são 3 linhas. A terceira questão. Essa aqui são as 4 linhas. Essa aqui dá mais trabalho, obviamente. Mas essas 2 últimas aí dá para você resolver em 15 minutos. Ok, pessoal? Pois, pessoal, um abraço a todos. A gente se vê na segunda que vem, mas, né, vamos ter nossa provinha na quarta-feira. Tchau, tchau, pessoal. Até logo.